Mensagem. Na última mensagem que preguei, na carta aos Hebreus, nós finalizamos. É difícil, hein? E haja paciência. Nós finalizamos o capítulo de número 10, lendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que crê e são salvos. Foi aqui que nós finalizamos o capítulo 10 da carta aos Hebreus. E no capítulo 11, o escritor coloca inúmeros nomes de homens e mulheres como referência para nós, mostrando pessoas que venceram e que nós temos como referência. Por isso eu gostaria... Não troca... Pega o microfone. Pega o outro microfone. Por favor. Vai. Isso, obrigado. Vamos lá. Aqui vai melhor, né? Então, observando a exposição dele no capítulo de número 10, falando para os seus leitores que deveriam lembrar do que Deus já havia feito em sua vida, ou em suas vidas, agora ele apresenta no capítulo 11 vários homens e mulheres que venceram, e ele volta novamente, como se voltasse a colocar aquelas pessoas diante do cenário. Porque a proposta aqui, a proposta é que você não desista, que você encontre forças para continuar. Ele vai apresentar para você, e nós iremos ler aqui, a partir do verso 1 do capítulo 12, dessa carta aos Hebreus, que ele diz: portanto, também nós, irmão, vamos pegar a mesma versão aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Observe que nesse primeiro verso ele está mostrando para nós que há uma nuvem de testemunha, e essa nuvem de testemunha aqui não está se referindo ao mundo, às pessoas aí, nem tampouco os heróis da fé olhando para você. A palavra aqui no original, testemunho, ela vem de uma... Seria as pessoas que se entregaram a Jesus e foram até o fim. Ele estaria dando Moisés como referência. Se nós olharmos, por exemplo, no verso 8 do capítulo 11, ele diz, olha, primeiro aqui, Abraão, ele diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele estava dando aqui Abraão como uma testemunha para aqueles ouvintes e para nós nos dias
não desistir. Ele estava colocando o termo mais correto na tradução aqui seria: eu estou dando como referência para vocês Abraão, que deixa tudo o que tem, mas pela fé em um Deus que os seus planos não são frustrados, ele agora é a nossa referência. A nuvem de testemunha que ele apresenta são os heróis da fé do capítulo 11. Portanto, ele vai aqui nos apontar pessoas que servem de referência para nós. Eu não sei se você, na sua caminhada, tem alguém como referência para você não desistir, para você continuar. Eu diria que eu tenho e não são poucas. Aqui dentro eu poderia apontar várias pessoas, mas como a minha sogra é divina, eu apresento ela, uma pessoa, que posso apresentar como uma referência para mim, que apesar das suas dificuldades, ainda não perde um culto assim que alguém busque ela. Ela está sempre aqui quando está chegando o horário, ela está ligando e dizendo: meu filho, minha filha, minha neta, é possível passar por aqui? É alguém que não desiste da caminhada. Nós temos a irmã Eva, a irmã Cida, a irmã Antônia, inúmeras pessoas. E aqui ele está apresentando os heróis da fé. Você tem alguém? Se você não tem alguém, eu vou te apresentar até o término da mensagem. Então, em primeiro lugar, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, ele faz uma proposta. Eu tenho referência. Sim, eu tenho pessoas que eu posso olhar e dizer assim: eu vou continuar andando. Mas ele faz uma proposta. Eu preciso abandonar a prática do pecado. Nessa caminhada com Deus, não dá para ir com uma malote do pecado. Coisas que atrapalham na minha caminhada. Porque ele faz uma alegoria a uma competição que havia na época, que era a corrida, uma maratona, eles corriam 42 quilômetros. Por isso que ele faz essa alegoria, porque para os ouvintes era muito familiar essa linguagem que ele está usando. E para nós, nos dias de hoje, na época que estamos, nesse momento das Olimpíadas, podemos muito bem compreender essa mensagem. Ele diz: olha, livrem. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. A corrida você não pode ir com bagagem. Nessa corrida você não pode levar um pecado de estimação. A noite é uma noite de decisão, querido. Nós estamos aqui e ninguém obriga ninguém. É uma decisão que nós tomamos. Você ouve a palavra de Deus e vai decidir se quer ou não colocar em prática. A questão é, se você não coloca em prática, saiba que só existe dois caminhos. É o caminho da salvação e o caminho da perdição. O que nós precisamos entender é que Jesus nos chama para a salvação. Então eu preciso tomar uma posição, uma decisão, porque a Bíblia nos mostra o caminho correto. Agora cabe a mim, então, tomar uma decisão. E do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Querido, essa questão do pecado, nós precisamos examinar os nossos corações. Eu falava com alguém, se não me falha a memória, foi ontem. Eu falava com alguém aqui, eu conversava. Por exemplo,
Eu não tenho nenhuma dificuldade de entrar em um boteco e conversar com alguém e sair de lá com a minha consciência tranquila. Porque o álcool nunca foi uma presa ou nunca foi um predador para mim. Eu nunca fui preso na questão do vício do álcool. Agora, você que já teve esse problema, você precisa saber que esses lugares você deve evitar com muita cautela. Você precisa evitar pessoas que te levam a esses lugares, porque esse é o pecado que tão de perto nos rodeia. Então você sabe qual é o seu ponto fraco. No meu caso, eu não tenho dificuldade com isso, mas se você tem, você precisa tomar um posicionamento e evitar determinados lugares com determinadas pessoas. Eu conto com tristeza quantas pessoas foram alcançadas por Jesus e querendo voltar lá para evangelizar, se envolveram novamente. Porque não era o campo dele, não estava completamente ainda preparado para isso. Então você conhece a sua fraqueza e o conselho é: fuja disso. Esse pecado, essas coisas que atrapalham na minha caminhada, que ela tão de perto nos rodeia. Talvez esse seja para alguns, mas para outros não. Para outros, cada um sabe da sua situação. Talvez uma série, né? Porque quem já ficou numa dúvida, por exemplo, se vai para a igreja ou fica para assistir uma decisão de futebol? Mas qual é o pecado de assistir um jogo de futebol? Não é um pecado. Mas quando você deixa Jesus em segundo plano para assistir uma partida, você está começando a se embaraçar. E o texto diz que eu preciso deixar tudo aquilo que embaraça na minha caminhada. Quantas pessoas, porque vai finalizar a novela e nesse dia eu preciso ver aquele final, né? Aquele suspense, né? Eu já passei cada uma, gente, com isso. Vocês não fazem ideia. Eu conversava esses dias, eu sou da época que assistia TV, que era ligado na bateria de carro, porque não tinha energia. E no último dia da novela, fez a bateria descarregava. Né? Gente do céu, era uma coisa fora do sério, né? E agora, porque não era você que estava lá, mas o coração são coisas que nós ficamos presos, querido. E a coisa em si não é pecado, mas colocar Jesus em segundo plano é aí que está. Então o escritor, a palavra de Deus está dizendo: cuidado com aquilo que prende você. Talvez assistir uma série você não quer perder nada e você foca de maneira tal que esquece de um devocional, que esquece do seu compromisso com Deus. Então, ele te chama, ele me chama, ele nos chama para a responsabilidade. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, nós temos aqui um exemplo, um homem que deixa tudo. Abraão não era um homem pobre, não, ele era um homem rico. Ele abandona tudo porque Deus deu a ordem para ele. Ele deixa tudo e sai sem saber para onde ia. Nós temos uma referência aqui que é maravilhosa. Quando nós olhamos, olha só. Porque eu digo, como eu posso? Deus não me deu nenhum sinal. Veja o que diz o verso 22 do capítulo 11. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Querido, a nação estava no Egito. José está próximo à morte. A fé dele era tamanha que ele acreditava nas promessas de Deus. Ele disse: olha, Deus vai tirar vocês do Egito.
E quando saírem daqui, não deixem os meus ossos aqui, levem com vocês. São pessoas como essa que é referência para nós, ainda que aos nossos olhos nada parece que vai acontecer. As promessas de Deus não falham, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele irá cumprir, e nós temos referência de pessoas aqui. Mas como eu posso abandonar a minha carreira? A minha carreira é promissora, tem dinheiro envolvido aí. Veja a atitude desse homem no verso 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado. Você entendeu? Moisés, já adulto, ele decidiu não ser chamado filho da princesa. Não, ele decidiu não ser um dos herdeiros do trono, possivelmente. Mas ele decidiu sofrer com o povo de Deus do que viver os prazeres do pecado. É uma decisão que temos que tomar. É uma decisão. Nós precisamos saber o que nós queremos, porque nós estamos em uma corrida que não podemos levar uma bagagem que nos embaraça, que nos faz tropeçar. Então ele nos dá aqui uma dica, uma referência brilhante. No verso 2, ele diz: olha, você quer chegar, você quer correr, você quer ser vitorioso, eu vou te dar um ponto de partida e a reta final de chegar. Ele diz: olha, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe o que ele está falando? Se a sogra do pastor Luiz não é referência para você, se a irmã Eva não é uma referência para você, se todas essas irmãs que estão aqui, irmãos, não são uma referência, se essa galeria de heróis do capítulo 11 não é uma referência para você, eu vou te dar uma referência. Olha para Jesus, ainda que alguém venha tropeçar, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele que te chamou, Ele é o ponto de partida dessa caminhada, e na reta final será recebido por Ele. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Porque Ele sim, Ele é uma referência que não tropeçou. Ele veio para cumprir os planos de Deus. E Ele diz mais. E Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Sabe por que Jesus suportou a cruz? Sabe por que Jesus encarou, desprezou toda a vergonha? Porque havia uma proposta para ele. Ele esvaziou da sua glória. Ele se fez homem como qualquer um de nós. Ele se humilhou. Ele foi à morte, e morte de cruz. Mas ele venceu a morte. E ele novamente sobe ao céu. E diz a Bíblia que a ele foi dado o nome que é sobre todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A promessa para a sua vida, a promessa. Ele diz: para aquele que for até o fim, dá-te-ei a coroa da vida. Para você que permanecer fiel, dá-te-ei a coroa da vida. Isso te faz fortalecido.
Você irá vencer. Você irá vencer. Você terá coragem de tomar uma decisão certeira. E essa decisão certeira é abandonar a prática errônea. É continuar essa caminhada olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é aquele que nós não podemos tirar os olhos. Está todo o tempo. Por quê? Pensem bem, verso 3, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ele diz, olha, pensa bem em Jesus. Ele suportou tais contradições, ele suportou tudo. Olha, oposições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Qual é a sua situação hoje? Se encontra cansado, se encontra desanimado? O conselho é, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Ele trilhou o caminho mais difícil, a situação mais difícil que um ser humano poderia passar. Foi ele que passou. Nós cantamos aqui, o barco balança, né? O medo chega, mas ele está lá no meio do mar. É jogado na fornalha, as labaredas são grandes, mas ele está dentro da fornalha. É jogado numa cova, um dos leões são famintos, mas ele está dentro da cova, fechando a boca do leão. Nenhum caminho que nós venhamos passar será pior do que o que Jesus passou. Ele foi traído pelos seus próprios discípulos. Um abandona, outro nega, outro vende. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu, porque ele sabia que eu e você não teríamos mérito para chegar a Deus pelas nossas próprias obras. Nós não teríamos mérito para alcançar a salvação. O plano que Deus havia traçado para salvar a humanidade implicava em todo o seu sofrimento e morte, mas não parou por aí. Ele vence a morte e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele diz, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. E se ele venceu e você vive em Cristo, você também vencerá. Você também vencerá. Considera, pense bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Verso 4. Ele diz, olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E Jesus chegou. Na luta contra o meu e contra o seu pecado, ele resistiu até o ponto de derramar seu próprio sangue. Não era o pecado dele, era o meu, era o seu, eram os nossos pecados. Ele resistiu. E aqui a palavra de Deus diz, olha, está difícil, mas você não teve ainda que resistir até esse ponto. Não. Por quê? Vocês se esqueceram da palavra. Verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele nos dirigiu como a filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com as suas repreensões. E aqui nós finalizamos. Sabe por que Deus traz essa palavra ao nosso coração? Porque como filho ele nos ama. E o pai, ele corrige o filho. Ele não quer que nenhum se perca. Por isso, ele te mostra, ele mostra para mim o caminho.
ele mostra que há a possibilidade de vencer, há a possibilidade de pegar o caminho certo, há a possibilidade de ter uma eternidade com Deus. Basta tomar uma decisão hoje. E a palavra é: a quem escolherás hoje? Você escolhe quem hoje? Seguir a Jesus ou continuar como está? Seguir a Jesus ou seguir a letra lá da música que diz: deixa a vida me levar? Por quê? Porque nós entendemos que Jesus, ele não precisa de tempo para nos salvar. Ele nos salva no último minuto, sim ou não? Sim. Temos exemplo do ladrão da cruz. E talvez alguém esteja pensando: eu vou curtir a vida mais um pouco, e quando chegar próximo à morte, a minha partida, eu irei viver para Cristo. É um pensamento inteligente, eu posso dizer, até um certo ponto, né? Uma certa vez, um aluno pergunta exatamente isso para o professor na sala de aula: quanto tempo eu tenho para me preparar para a salvação, para aceitar a Jesus? O professor disse: olha, se você aceitar ou se reconciliar 1 hora antes da sua morte, já é o suficiente. Ele ficou feliz, né? O cara jovem, ele disse: então eu vou curtir a vida, e quando faltar 1 hora, eu irei me reconciliar. Ele vai saindo da sala e o professor disse: quando é que vai chegar a sua hora? Aí ele fica pensativo, porque essa questão de partir daqui para a eternidade não tem nada a ver com velhice, não tem nada a ver com o cabelo branco, não tem nada a ver com o seu estado de saúde. Temos visto isso, pessoas que estão bem, e às vezes é um casal. Você diz: aquele ali não passa desse ano, dessa facilidade que temos de julgar. Quando de repente o que estava bom parte, e o que estava ruim continua ruim vivendo. Não tem nada a ver. Alguém falou com muita sabedoria que cada um de nós tem o número de uma senha e nós não sabemos. Quando menos esperar, chamará o meu nome. Pode ser que eu esteja hoje aqui pregando e amanhã vocês estejam celebrando a minha partida. Eu quero lhe perguntar: quanto tempo você vai ficar esperando? Qual é o tempo para tomar uma decisão? Cristo diz em sua palavra, nessa mesma carta aos Hebreus: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer se reconciliar com Deus, eu convido você a levantar a sua boca. Não somos fortes o suficiente, não somos capazes, mas é a graça de Deus. Nós temos essa palavra que a cada dia ela vem para nos motivar a uma caminhada segura. Por isso eu quero convidar você. Convido a igreja a se colocar de pé. Enquanto o Ministério de Louvor está entoando o canto. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com Jesus,
Se você se sente fraco, nós temos aqui uma referência, que é Jesus. Eu não consigo aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero orar, que Deus te fortaleça. E a cada dia você consiga mais vigor nessa caminhada, para que possamos juntos chegar até o fim. Porque em uma competição de 42 quilômetros, quem corre 41 não é vencedor. Vai coroado aquele que correr os 42. A diferença aqui para uma competição das Olimpíadas é que aqui todos podem ser vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Não há aqui, não é uma competição, não. Essa luta que temos é contra nós mesmos. Por isso, se você quer receber oração, você vem à frente quando me disser meu nome, ele não o canto. Porque Deus, Ele não te chamou para um fracasso. Ele não te chamou para você ficar parado à beira do caminho. Até o cego que estava à beira do caminho, quando começou a clamar, Jesus disse, olha, chama ele aqui. Jesus, ele te chama aqui. Não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dificuldade, Jesus quer que você se aproxime. Jesus quer que você se aproxime, porque ele tem milagre.